seja por adotar sozinho. Vamos usar um caso prático. O cantor Elton John, por exemplo, conseguiu adotar o filho dele sozinho. Se uma pessoa quiser adotar como um pai solteiro e criar essa criança, ele vai ter possibilidade. O grande problema é que, no caso de um problema de saúde, de falecer esse pai, a criança fica desamparada, de certo modo, porque ela não teria o apoio da outra parte. A gente gostaria de ressaltar também que o legislador ele não tem que ficar agradando o povo, mas sim tutelar o grupo de homossexuais que possuem um direito constitucional e que deve ser tutelado. E, por último, já que está acabando o tempo, né, a função de analisar se o casal é competente ou não para educar, dar amor a uma criança, é função da equipe multidisciplinar, composta de assistentes sociais, psicólogos, que esperamos ser muito bem capacitados para isso, e também a aprovação do juiz. Depois, então, eles fazem uma análise da família, depois o juiz analisa isso. Então, se eles aprovam, entendeu? Eu acho que não. Eles estudaram para isso, eles estão preparadíssimos para isso. Então, se eles aprovaram a adoção de uma criança por casal homoafetivo, eu acho que é totalmente válido. Bom, e, por fim, de acordo com os princípios do direito, aí, que o pessoal estuda em Introdução ao Estudo do Direito, agora é TGD, os costumes não influem. Influem, sim, mas não. Oi? Os costumes, e muito menos religião, fazem norma. Não são norma. Todo mundo está sabendo disso aí, enfim, é isso. Costumes e religião, o povo não aceita, mas o povo não aceita a adoção. Mas os assistentes sociais e o juiz aceitaram, o costume vai dizer que não, a religião vai dizer que não. Bom, o costume é mudado com o tempo, ela falou aqui. O grupo do contra. Então, é só para falar, vou falar rapidinho aqui que os dados que eu trouxe foram publicados pelo site Population Research Institute. Foro da Família, o relatório foi publicado no Foro da Família da Espanha, Política Familiar, e o outro pelo Instituto Mexicano de Orientação Sexual. Foram todos verificados, ao contrário daquele que foi exposto na entrada, que, como eu já falei, foi publicado no site que está errado. Eu vou começar falando primeiro das imagens que foram distribuídas pelo corredor da faculdade, pelos nossos colegas. Bom, primeiro, as imagens elas mostraram o estereótipo de família homoparental. É composta pelos adotados e pelos pais, que são representados ou por 2 homens ou por 2 mulheres, que, embora gays, eles mantêm o seu exterior inalterado. E se fossem colocadas imagens de famílias compostas por travestis ou transexuais? Será que a sensibilização seria a mesma? Defender a adoção por casais homoafetivos abrange, sim, os travestis e os transexuais. E a aceitação da sociedade é muito pequena por esse grupo. Assim como dentro do próprio grupo homossexual, tem muito preconceito contra os travestis e os transexuais. Bom, outra coisa que eles publicaram também foi o número, que as crianças disponíveis para adoção é de 200 mil e que não há interessados suficientes. Por isso que abrir a adoção para os homossexuais seria uma maneira de diminuir o tanto de crianças acolhidas em abrigos. Porém, as pesquisas reveladas pelo Cadastro Nacional de Adoção, elas dizem que o número de interessados em adotar é quase 6 vezes maior que o de crianças e adolescentes. Então, cerca de 27 mil estão interessados em adotar, e aptos para adotar existem apenas 4.760, cerca de 5 mil aptos a serem adotados. Bom, outra coisa também que pode se questionar é o abandono da criança. Que fala, ela vai ficar recolhida num lar, por que não ir recolhida num abrigo, por que não ir para um lar onde ela vai receber afeto, vai receber amor? Bom, as crianças que ficam mais de 3 anos atualmente no abrigo, é só 3%. Muito poucas delas chegam a completar a maioridade numa entidade.
E se facilitar a adoção por casais homoafetivos fosse uma solução para oferecer um lar a crianças e adolescentes com dificuldade de serem adotados, por que a gente não pode facilitar a adoção internacional? Existem casais heterossexuais estrangeiros com muito boas condições psicológicas e financeiras e que demonstram extremo interesse em adotar brasileiros, e, na maioria das vezes, eles não têm nenhuma exigência quanto à cor, à raça ou à idade. A maioria prefere os negros, a maioria dos casais estrangeiros, mas eles são barrados por um processo muito burocrático, que dificulta esse feito. E tem mais. Quem garante, como a Ana Flávia tinha falado, que os casais eles têm muita preferência de cor, de idade? Quem garante que os homossexuais também não vão querer essa preferência? Bom, é isso. Bom, o primeiro ponto que eu queria dizer é com respeito ao argumento de que o legislador ele não tem que agradar o povo e que os costumes não fazem a lei. Realmente, isso é verdade. É por isso que nós vemos tantas leis sem efetividade no nosso ordenamento jurídico. Outra questão, com respeito a isso também, o professor Zizek, no livro Em Defesa das Causas Perdidas, ele afirma que o conceito da maioria, mesmo que seja um preconceito ou uma discriminação, ele deve ser respeitado dentro de um país. Mal comparado, nós temos a questão da tortura. É claro que se eu perguntasse para todos aqui no auditório o que eles acham da tortura, a maioria iria dizer com certeza que é algo horrível e que é algo que não deve acontecer. No entanto, na sociedade americana, nos Estados Unidos, a tortura é algo tolerado. Isso pode, com certeza, indicar o baixo desenvolvimento ético daquele povo, mas a lei, o legislador, o juiz, o poder judiciário não pode ir contra, já que o povo é maioria, a título de ficarmos a perigo de termos uma ditadura da minoria, que é o que nós vemos, às vezes, infelizmente, em algumas decisões que o STF toma enquanto decisões políticas e não jurídicas. Lembrando que o STF ele não tem a função de corte suprema aqui no Brasil e devia tomar apenas decisões jurídicas e não políticas. Bom, então, se o conceito do povo ele não impera sobre uma lei, eu acho que está na hora de nós repensarmos isso. A questão de dizer que isso é politicamente correto e por isso nós devemos aceitar é passar uma ideia de que o legislador ele está acima da opinião popular e que assim que ele faz a lei, o povo tem que engolir seco. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da psicologia. Realmente, algumas pessoas mal informadas utilizam a psicologia a seu favor para dizer que se um filho ele for criado por um casal homossexual, ele se tornará homossexual. Mas essas pessoas elas não estão informadas, porque a psicologia ela não diz isso. A questão não é se tornar homossexual, e a questão não é a falta de um referencial materno ou paterno. A questão é o referencial distorcido. Isso é uma leitura antiga de Freud, que hoje está muito em voga pela leitura do Lacan e pelo próprio Zizek. Veja bem, a instabilidade de um casal homossexual ele é reafirmado em todas as pesquisas, em todos os institutos. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver um livro de uma psicóloga, deixa eu só achar aqui. Na verdade, são duas, elas são coautoras do livro Adoção por Homossexuais, a Família Homoparental sob o Olhar da Psicologia Jurídica. Essas duas psicólogas e mestres em educação pela Unesp, elas são a favor. No livro, elas defendem realmente que deve haver a adoção. Só que elas dizem assim: há necessidade de que as famílias desenvolvam os papéis maternos e os papéis paternos. Então, tem essa necessidade. Mas será que o homossexual ele é capaz de fazer isso? Sim, ele é capaz. Mas, para isso, é necessário que ele tenha um acompanhamento psicológico muito amplo para que ele consiga se reconhecer enquanto homossexual e enquanto família. Agora, a pergunta que eu falo é a seguinte: será que o Brasil, ele, no momento, como sendo um país de modernidade tardia, com pouquíssimas políticas públicas, tem a condição de ter assistentes sociais e psicólogos preparados atualmente para dar o suporte que essas famílias homossexuais precisam? Eu acho que não.
É muito simples. Basta nós irmos em qualquer comarca, em qualquer fórum e conversarmos com o assistente social e darmos uma breve olhada nos laudos que essas psicólogas e assistentes sociais, que com muito esforço, já que o serviço é muito e são poucas, elas fazem. E outro aspecto é que realmente existem alguns casos, existem casos concretos, como o da Cássia Eller, realmente, só que são poucos. Não é uma realidade que está permeada no Brasil. E esses casos que realmente nós vemos na mídia são casos muito bem-sucedidos. Mas o que garante que, quando eu modificar a lei ou fazer uma lei específica para a adoção de casais homoafetivos, o que garante que essa abertura erga omnes não vai ferir o princípio constitucional da dignidade da criança? E esse princípio, ele não está em qualquer lugar, ele está na Constituição, no artigo 227, que prova que família é mais do que lar e família é mais do que amor. A família, ela tem que estar preparada e estar apta para salvar, para deixar a salvo a criança de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A família homoafetiva, no momento, não está preparada para isso. Por isso que eu acho que, antes de discutir uma lei de adoção, nós temos que discutir políticas para que, na educação, as pessoas elas estejam acostumadas a entender a sua sexualidade e a do próximo. Parabéns aos dois grupos. E agora eu abro para a plateia, com 3 minutos, para cada grupo responder. Minha pergunta é para o garoto que citou a pesquisa pseudocientífica de que casais homossexuais, 48% de casais homossexuais têm chance de... O que mesmo? Na verdade, é que foi um estudo publicado, foi um relatório publicado na Espanha, e não é 48%, é 48 vezes maior a probabilidade de uma criança que está num lar homossexual sofrer abuso sexual por parte deles do que num lar heterossexual. E você, como um universitário, acha que a ciência é totalmente idônea? Acha que os cientistas são todos idôneos? Eu só queria complementar o seguinte: nós estamos divulgando pesquisas que foram encontradas, assim como o outro grupo também. Ficou claro que existem pesquisadores, psicólogos que se contrapõem nesse sentido, que alguns afirmam que não influencia, outros afirmam que sim. Eu só queria registrar que a ciência não é neutra, e a gente, como universitário, deveria saber disso, antes de colocar argumentos cobardes para convencer o público de uma ideia. Só isso. Realmente a ciência ela não é neutra, ela é feita por seres humanos imperfeitos e que eles acabam tendo a tendência, muitas vezes, de manipular dados. Mas nós confiamos em certos dados